vibração. É o mega campeonato no coração. Vem participar, vem aproveitar. Esse evento é demais, você vai se apaixonar. Integração e esporte é pura vibração. É o mega campeonato no coração. Estamos aqui no podcast do Mega Campeonato. Eu sou a Dana. Eu sou a Ana Laura. E nós estamos aqui com os professores Paulo Cansiglieri e Leonardo Breda. E aí, pessoal, eu queria começar falando com vocês em relação à história do Mega Campeonato. Conta um pouquinho pra gente como que funciona. Esse ano a gente tá na 23ª edição, né? E a gente queria saber como que foram os anos anteriores, as diferenças que vocês perceberam, a história do evento. Conta um pouquinho pra gente. Bom, o Mega Campeonato ele existe desde quando tem o curso de Educação Física. Nós estamos na 23ª porque houve a pandemia que pararam 2 anos, então seria a 25ª, né? Que nós ficamos 2 anos com aula online só. De diferença que a gente percebe muito de anos para cá, uma das coisas que influenciou muito é a falta de ter o ginásio coberto, que isso dificulta muito o dinamismo do Mega Campeonato, porque você tem que pensar em não chover, pensar em não ter muita neblina, enquanto que quando você tinha o ginásio, que agora é para estar sendo terminado até o final desse ano, e aí volta a ser a rotina normal, nessa expectativa. Outra diferença que a gente percebe também, que é o número de participantes, que não tinha tantos anteriormente, ele vem se superando pós-pandemia. Inclusive, nesse ano nós temos mais de 600 participantes. Então, nós acreditamos que de lá para cá houve um amadurecimento dos alunos, assim como também há um amadurecimento dos coordenadores, que antes boicotavam, não permitiam que os seus alunos participassem e nesse momento estão aderindo. Até porque a data do Mega Campeonato ela ficou mais distante. O que era feita antes, pós-prova primeira prova de semestral, ela foi feita fim de semestre agora. Uhum. Então, todas as provas estão sendo realizadas até essa semana e o Mega Campeonato ele está fora de vínculo de prova. Então, vai estar uma facilitação. A única diferença também que a gente percebeu nisso tudo, que um dos grandes conflitos que a gente está tendo, até de perguntas sobre isso, que os donos das vans, que não querem trazer os alunos. O que eu acho um absurdo, a pessoa da van, você paga a van anual... O semestre inteiro. Exato. Na verdade não, você paga para o ano inteiro. O ano inteiro você assume compromisso. E na semana que você tem, diz que tem uma cláusula, certos donos de vans, que falam que na última semana ele não tem que fazer o transporte. Então nós estamos tendo esse problema, mas também que eu acho que quem paga que tem que ir atrás. Concordo. Com certeza. Mas Sim. Eu acho um absurdo isso, até porque não é barato, né? Até para as pessoas que moram aqui em Araras, tem que pagar van. Então, eu acho que eles deviam trazer sim. E você, Léo, conta pra gente, porque você tem 2 visões, né, do Mega. Sim. Você foi aluno de Educação Física na FHO e agora você é professor. Então, queria saber o que você acha de diferente visão em relação a aluno e professor? A tua pergunta é muito legal, né, Dana? Porque com essas 2 visões, né, se eu parar para refletir o que o Paulo comentou, né? Eu vivi o Mega com o ginásio, por exemplo, né? Uma euforia que, nossa, era muito legal e tenho certeza que vai retornar esse processo, tá? Mas eu acho que o Mega ele foi amadurecendo ao longo do processo e eu acho que cada edição tem um fator novo. Então, se eu for lembrar lá em 2008, né? Qual tempo já, hein? Quando eu organizei o Mega, né? A gente fez eu vou chamar de uma modalidade que era jogos de rua. Né? E chamou muita atenção naquela época porque a gente fez uma descida do carrinho de rolimã na Rua do Biotério. Misericórdia! Não, você imagina, né? Um negócio torcendo pra, né, ninguém se capotar ali, como eu brinco, né? E aí, o pessoal, para produzir os carrinhos, né? O pessoal que na época tinha licenciatura em matemática fez um carrinho valvular cheio dos alumínios, sabe? Foi muito legal. Então, foi um ponto que marcou.
Então, eu acho que cada ano vem se superando esse processo. Então, vamos supor, queimada, por exemplo. Tem até hoje Eu o jogo acho de queimada, né? incrível. E o pessoal joga, o pessoal se une. Então, eu acho que é esse o contexto do Mega. Cada ano tem, assim, um fator que marca, né? Então, eu tô conseguindo acompanhar isso desde, se eu pensar, desde 2006, toda essa evolução do Mega Campeonato, desde quando eu entrei no primeiro ano. Eu brinco, né, que a primeira vez que eu fui jogar o Mega, eu fui jogar vôlei, né? E aí a gente não esquece, porque você saca, faz um ponto, fala, nossa, fica marcado aquele contexto. Então tem várias lembranças, e assim, lembranças muito boas, né, do Mega quanto aluno. Se eu falar enquanto professor, eu acho que esse contexto do bastidor, né? Eu acho que eu e o Paulo tem uma parceria de anos já, né? E eu sempre tô ajudando a trabalhar no Mega e é legal ver essas edições, essa evolução. Então, compra de materiais, as doações que estão aumentando, eu acho esse fator muito bacana, a gente poder ajudar as instituições de caridade, seja o asilo ou alguma outra ONG. Então, eu acho que essa mobilização dos alunos, né, de um modo geral, acho que chama muita atenção. Como ele falou, né, tá tendo um aumento dos participantes, então, consequentemente, vai ter um aumento das doações. E eu acho interessante porque o Mega, para quem não sabe, é uma disciplina, né, do curso de Educação Física, Organização de Eventos Esportivos. Isso. Então, é interessante que cada ano tem uma característica diferente, porque meio que fica com o estilo daquela turma. Cada turma tem um olhar diferente para a forma de organizar, mesmo que sempre com a orientação do Paulo. Cada turma é diferente, então eu acho legal que tenha essas características e a forma como isso influencia no resultado final também, né? Porque a nossa turma, por exemplo, esse ano eu tô muito contente porque eu adoro essas coisas de mídias sociais. Então é um momento que eu tô podendo, assim, me encontrar no curso de uma forma diferente também. Que eu não via anteriormente, por exemplo, em trabalhar em eventos esportivos como estratégias de marketing. Isso é muito importante pro aluno, não só como fala? Na trajetória acadêmica. Na trajetória acadêmica, mas a pessoa vai se encontrando em formas diferentes dentro da disciplina. Eu acho isso muito interessante, né? Eu acho que Com o teu certeza. gancho ali é legal porque, assim, às vezes o pessoal entra na educação física só achando que, eu vou trabalhar ou em academia ou em escola. Exato, é tão E aí, amplo. né, pega essa disciplina de organização de eventos esportivos, né, que teoricamente é um nicho que tem carência, né? Aham. Então, são poucas empresas que Com certeza. organizam, Sim. né? Então, desperta. E é legal porque quando a gente participa de um evento, a gente nunca imagina do trabalho que dá. Como é por trás, né? Como é a organização Backstage, mesmo. assim. Uhum. E isso é interessante a gente falar aqui, porque muitas vezes os alunos de outros cursos não têm tanta paciência, mas, gente, da mesma forma que vocês estão fazendo aí a P1, P2 em mecânica dos sólidos, a gente está fazendo P1, P2 e MA e MB em organização de eventos. Então, a gente está aprendendo, é um processo para nós também. Mas eu acredito que vai mais longe que isso ainda. Com certeza. Não é só os alunos, porque os alunos são influenciados pelos seus professores e pelos seus coordenadores. Eu tenho certeza que tem coordenadores que não sabem a importância de um mega campeonato. Não tenho a Porque dúvida. quando a professora Elisete, que é coordenadora da educação física, vai para reuniões que tem reitoria e coordenadores, alguns coordenadores sabem muito bem o efeito disso, porque sabe do lado social que tem, do lado educacional que vive. Só que tem coordenadores que falam que não vê a essência nisso. Então o cara, ele acha que o curso dele é a essência da humanidade. Exato. Ele não tem um mínimo de respeito de, no mínimo, não falar besteira, às vezes, em reuniões, para denigrir algum curso. Então, se a gente tem alguns alunos de outros cursos que às vezes vêm falar algumas coisas que eles acham verdade, é que eles não têm o mínimo de consciência e de entendimento do que é o curso de educação física a princípio, que eu acho que é mais importante que o Mega, a gente valorizar o curso pelo qual a gente é formado, valorizar o curso pelo qual a gente vai tentar ter uma sobrevivência e que as pessoas entendam que o curso é importante e que não é um rola-bola. Até porque tem pessoas que acham, nossa, agora vai ficar no final do semestre, que bom, rola a bola. E não é assim, porque para nós da organização, eu como professor, se você for pegar a data, ela ficou pior. Porque se nós temos que avaliar os nossos alunos, e eu tenho que fazer isso, eu tenho que entregar notas, e tem um tempo limite, o Mega acaba na sexta-feira, eu tenho que entregar nota no sábado. Então quer dizer que eu vou ter um sábado infernal, talvez um domingo infernal, porque eu vou ter que fechar a nota. Eu não estou reclamando do fechar a nota. Eu estou falando que as pessoas, às vezes, não têm consciência do que é o evento em si.
E ele não para pensar que esse evento, para quem está dentro da educação física, ele é muito importante, porque nem o Léo falou, o curso ele não forma pessoas para dar aula de educação física na escola e na academia só. Ele tem que formar a pessoa para ser um cidadão fora disso também. E ser um cidadão fora disso é fazer o quê? Como que eu faço? Esse dinheiro arrecadado do Mega Campeonato, o que vocês fazem com esse dinheiro? Simplesmente compra-se os materiais e o que sobra disso daí nós compramos fraldas geriátricas. Para quem não sabe, nós doamos todas as sobras do dinheiro para comprar fralda geriátrica, que é uma função social. Com certeza. Porque você tem que pensar que o idoso, ele não é aquela criança que é abandonada e aí ela fica num lar e alguém pode ir lá recuperar ela, talvez. O idoso é aquele cara que quando ele é abandonado, ele está morto. Porque as pessoas ignoram que ele existe, porque ele cheira mal, ele não toma banho. Tá? Então, esse é um meio que a gente tem. Quem dera nós arrecadássemos muito dinheiro para valorizar muitas pessoas em função disso. Então, quem está lá fora fala, nossa, arrecada dinheiro, nossa, é um evento, rola bola. A pessoa não tem um mínimo de consciência. Seria interessante que quem está acima desses alunos, no mínimo, falasse o que tem de entendimento sobre vida e sobre sociedade, que às vezes falta em alguns cursos isso, falar sobre sociedade. Concordo. O cara acha que às vezes um computador, ele é mais essencial do que um ser humano. E ele não percebe que quem programa o computador, a não ser que as inteligências artificiais mudem isso, é um ser humano. Sim. Então nós vivemos sim, baseados em computador, em celulares, não tem problema nenhum. Mas antes disso daí, vem o ser humano. E esse é o propósito do curso de educação física, e esse é o propósito do Mega Campeonato, a valorização do ser humano acima de qualquer coisa. Muito bem, eu até arrepiei, galera. Não, mas isso é uma coisa que o Paulo sempre deixa muito bem claro. Desde o primeiro semestre nosso, Sim. o Paulo já vem abrangindo isso, falando disso, porque ele sempre deixou muito bem claro que é esse o intuito dele. É muito legal. E agora falando em relação aos donativos, todos os anos, para as pessoas que recebem cartão vermelho, amarelo nos jogos, tem que fazer a doação da caixinha de leite, né? Esse ano a gente teve uma alteração. Esse ano é 1 litro de óleo, né? Para cada cartão que você recebe. E aí explica pra gente, Paulo, como que vai funcionar para quem, por um acaso, né? Que não é o ideal, mas se a pessoa não fizer esse pagamento do litro de óleo, explica pra gente como vai funcionar. O primeiro objetivo do Mega Campeonato é o lado social e educacional. Sim. O lado social e educacional se prevalece que você não deve ser violento. Começa por aí. Porque eu não tenho que entrar num jogo do Mega Campeonato para dar tapa na cara de ninguém, dar um carrinho maldoso para quebrar a perna de alguém, segurar a camisa, que são punições passíveis de cartões. Sim. Até o ano passado, nós arrecadávamos, quando a pessoa tomava um cartão amarelo no futicampo, só o futicampo tinha esse problema. Sim. De prejuízo que dava donativo, alguma coisa. Nós arrecadávamos 1 litro de leite para o cartão amarelo e 5 quilos de arroz para o cartão vermelho. Porém, a pessoa parece que de birra, quando ia comprar esse leite, ele comprava muito próximo da data de vencimento. E o objetivo nosso é a doação para o mesmo lar que nós levamos as fraldas geriátricas, nós levamos esse arroz e nós levamos esse ano 1 litro de óleo. Porque o óleo ele tem uma demanda de degradar por um tempo superior. E nós mudamos as regras também. O que anteriormente era só no futicampo, agora passou a ser punido também em handebol, em voleibol e em basquetebol, se as atitudes forem grosseiras. É lógico que o handebol, as regras são diferentes, o cartão amarelo ele surge não pela violência muito gradual, mas se o cara tomar o vermelho, ele vai pagar 1 litro de óleo, e se ele tomar acompanhado de azul, que é um ato de bandido, para quem está me escutando sabe muito bem o que eu estou falando, eu acredito que o azul no handebol é um ato de bandido, é um cara que dá um murro na cara, é um cara que empurra por trás para o outro se machucar lá na frente, assim como é o vermelho do futebol. Sim. Esse cara vai ter que pagar esse arroz também. No vôlei, o cartão amarelo para a equipe vai ter litro de óleo e cartão vermelho, que é coisa de ponto, vai ter arroz também. Tá. A única diferença, talvez, no vôlei, que nós vamos ver isso daí, se o cartão vai para a pessoa ou vai para a equipe. Entendi. Ela vai para a equipe, então vai para a equipe. E uma outra coisa, anteriormente, o objetivo nosso é simples, é dar algo para alguém.
Anteriormente, a pessoa tomava cartão amarelo ou cartão vermelho e ele não era classificado para o próximo jogo. No ano subsequente, ele estava livre disso. Esse ano vai ser acumulativo. A pessoa sofreu essa punição o ano que vem, em 2026. Quando ele vier ser inscrito em uma equipe, automaticamente já vai estar na relação, só pagando leite, óleo ou só pagando arroz, senão esse aluno não participa. Porque eu acho que ele tem que entender a situação. Porque certeza. eu acho que muitas vezes o aluno acha que tá superior ao evento, né? Isso. E vocês têm que entender que não, o evento tá aqui para que vocês participem. Que cumpram as regras, E que cumpram as principalmente. regras. Não, e porque de um lado- evento Sério. sem regra E é um vira lado social e educacional. Elas têm que Exato, entender com que ele é certeza. educacional. Então, vou dar um exemplo. Eu pegar um crachá de alguém e jogar, Aham. para vocês terem uma noção. É bom que outras pessoas saibam disso. Já aconteceu isso e nós pegamos isso. Porque, infelizmente para vocês e felizmente para nós, as redes sociais fazem tudo hoje. Então, Sim. nós pegamos uma pessoa que usou o crachá de uma outra pessoa. Só para a gente entender o que é o fim da história. Aham. Nós acionamos o curso com a direção do curso, que não nos interessa falar qual curso foi, Não. nem a pessoa que foi e a reitoria. Tanto a pessoa que usou o crachá de outro quanto que cedeu, 3 dias e pior. Além de ser 3 dias de gancho, são 3 dias que o curso pode escolher a data que quiser, pode até ser em dia de prova. Aham. Então, na educação física já tem esse acordo entre nós, que se a pessoa cometer algum bandidagem mesmo, tem que ser pagar em prova, isso daí. E outra coisa que a gente tem que pensar, nós temos o apoio da instituição por trás disso. Sim. Então, se eu não posso jogar, eu não posso jogar. Não tem que pôr outro no lugar porque é isso porque é aquilo. Então, nós temos que pôr, a princípio total, não ter a violência. Mas se tiver a violência, se tiver o mau zelo, se tiver outras coisas, a pessoa ser punida, que não deveria. Que bom seria não ter nenhum cartão amarelo, nenhum cartão em vermelho, mas para nós que somos da educação física, nós sabemos que faz parte do jogo. Sim. O jogo, ele é um desafiador, todo mundo quer ganhar. Mas eu nunca posso pensar que eu poderia estar naquela situação de sofrer uma fratura de perna. Sim. Alguém dar um carrinho em mim. Eu nunca posso pensar alguém dar uma cotovelada na minha boca e quebrar um dente, que quem faz a odontologia pode falar melhor que a gente quanto custa um dente hoje. Com Misericórdia. Alguns Caríssimo. mil aí que você perde na vida, Sim. ok? E falando nessa questão de violência também, eu vou entrar num assunto delicado para os meninos. Todo ano, quer dizer, eu acredito, né? Porque esse ano foi a pergunta que a gente mais recebeu. Como a gente fica cuidando do Instagram, e aí a gente faz caixinha de perguntas, fica Sim. olhando o direct, o que mais recebe mesmo, o tempo inteiro fazendo essa pergunta. Por que não tem futsal masculino? Tá. É simples, né, Paulo? Nem precisava muito falar, mas... Não, mas é bom né? a gente relatar o porquê Sim. que surgiu às vezes. Né, Léo? Sim. É até bom a gente Tô até relatar vendo. esse porquê. A princípio, o mega campeonato ou a disciplina, a organização de eventos esportivos, e o Léo era de um outro professor, Sim. chamava-se professor Alaércio. Não tem problema nenhum falar o nome dele, mas ele não é do futebol. Professor Alaércio, como eu falo, tem modalidades de pessoas educadas e tem modalidades de pessoas sem educação. Ele não é do futebol. Eu falo isso porque, assim, você vai para o tênis de mesa, você vai para o xadrez, você vai para lutas ou esportes que você tem dos asiáticos que tomam conta, são Sim. esportes educados. Aham. E você vai para o futebol, que são de pessoas não educadas. Eu não estou falando que é marginalizado isso, eu estou falando que as pessoas que jogam futebol, grande parte dela não tem respeito pelas outras Com pessoas. certeza. Por outro lado, que a gente está falando do professor Laércio, ele sempre defendeu o campo. Desculpa, ele sempre defendeu o salão. Porque o campo era muito grande, tal. E eu sempre, quando era professor, eu sempre falei, Laércio, você tem iluminação e você tem espaço para isso. Por que você não faz o campo? Não, porque o salão. Até que um certo dia, na turma do professor Leonardo, que é Que bom que ele beleza. esteja aqui. É bom que ele esteja aqui, porque Já ele vai pode poder relatar. dar a fofoca completa Eu pra não gente. vou dar os nomes, pode ficar tranquilo. Porque, é simples. Estar no meio acadêmico significa que você teve uma vida também. E Sim. muitos
alunos da turma do professor Leonardo eram ex-jogadores de futebol. Uhum. E, se não me engano, depois ele me corrige, contra a fisioterapia, acho que foi. Não, farmácia. Contra a farmácia. Aí Não, se fosse físico, ia ser épica. Não, Para isso é épico. quem conhece as dependências esportivas, na quadrinha descoberta. Então você imagine os jogadores de futebol de campo jogando numa quadrinha não oficial, Sim. Pequenininha. Menor. pequenininha, que não cabe 3 pessoas, que dá para jogar o feminino, mas não dá para pôr o masculino ali. Sim. E aí aconteceu o que vinha acontecendo. Cercado por muitas pessoas, deu uma confusão entre 2 atletas, que um empurrou o outro, todo mundo invadiu, deu uma briga generalizada, Meu inclusive Deus. com alunos brigando, que deu cirurgia de mão, que a faculdade teve que bancar. O que eu quero chegar? Meu Deus do céu. Eu sou do futebol de campo. Eu fui educado da mesma forma com as pessoas que é do futebol de campo. Uhum. Espaço maior para se jogar e não contato físico. Então, o futsal obriga-se que você tenha maior contato Contato. físico. O homem, não sei pela sua formação fisiológica, que vem do campo, ele não permite ser encostado por trás, ser empurrado, que no futsal muitas vezes é permitido. Quando tem esse contato no masculino, no futsal, o cara parte para briga. Uhum. Então, por que nós tiramos isso? Para evitar a confusão. Vamos lá no princípio. Para que serve o meio campeonato? Social e acadêmico. Uhum. Se ele não for para ter a sociabilização de pessoas, e se ele não for para ter o meio acadêmico, que é a formação de pessoas, ele não serve. Nenhum esporte serve. Então, qualquer esporte que todo ano a gente faz uma enquete para ver qual é melhor, tem que ter um meio social e educacional. Sim. Se o futsal servir para ter briga, não serve. Então, para que os meninos entendam, e quem joga a bola sabe do que eu estou falando, ou quem não tem 60 anos, que nem eu um dia vai ter, que o futebol de campo é muito diferente do futebol de salão. Entendi. Não estou falando que é mais ignorante ou mais coisa. Culturalmente, você nasceu com o seu pai pondo a chuteirinha do Neymar para você jogar. Ninguém colocou tênis do Falcão, maior jogador de todos os tempos do futsal. É, tem gente que não vai nem saber quem que é Falcão, Exato, né? Entendeu? Só né? do Começa por campeonato. aí. Então, culturalmente, nós não somos instruídos. O Brasil, a princípio, ele é o mundo do futebol de campo. Ninguém fala do futsal. E é incrível, né? Que de forma geral é sempre futebol de campo. É. Aí chega no Mega, é porque é futsal. É. Acha que futsal, foi um gol futebol ali, vou Não, jogar não de tem nada a qualquer ver. jeito. gente. E para quem joga, sabe do que eu tô Exato, falando? com certeza. Porque eu sou do campo e eu fui jogar futsal em times brincando. Apanhei muito, Aham. porque marca muito longe Sim. e aí você toma muito gol. A E aí dinâmica você é fica completamente irritado, diferente, quer partir para é. cima e assim vai a vida. Sim. Então tá aí a explicação e o Léo pode completar. É isso que eu ia falar, Léo. Eu quero sua Visão visão. como Você aluno viu e só? amigo. Nossa, foi um. Do pessoal. Como eu brinco, né? Foi um caso. Eu fiquei até com dó do Lars aquele dia, porque ele não sabia pra onde ele corria, coitado. Tá dó, porque ele era gente, educado. Não, Não, então, ele não tá, sabia tem o que ele essa fazia, ainda. coitado. Mas assim, a gente tava, como o Paulo comentou, tava ali acho que na quadra do meio. E aí teve vários encontrões, né? Porque espaço reduzido. Na minha sala era assim, como o Paulo comentou, eram vários ex-jogadores de futebol, então eram bons. E aí, quando começava a acontecer, às vezes, acho que dos 2 times não tinha uma certa paciência, Aham. né? Hoje É. mais maduro comentando, né? É claro, todo mundo queria ganhar. Sim. Eu acho que tinha uma encoxada ali meio de provocação, olhando, né, por uma outra ótica. E aí o negócio rolou, né? E depois, como era de fácil acesso, todo mundo começou a pular pra brigar. Então foi Tem essa, literalmente A um gradinha é muito baixa, né? baixa. foi um Entra qualquer caos e, como o Paulo comentou, teve gente que teve que fazer cirurgia, teve empurro, seguranças entrando. Então, hoje o futecampo até tem esse contexto que ele dá uma segurança, né? Sim. Não vou falar que zerou as brigas, é óbvio que acontece, Não, nem mas... torcida aí. falar entra agora, torcida, tem torcida ali em então volta. entre os jogadores ali e cartão. Nessa época, acho que não tinha a arrecadação, né? Não tinha a arrecadação do litro de leite, então era uma coisa que foi amadurecendo do evento. Sim. Né? Então, Só para você ver, no primeiro ano que eu... aí mudou. Mudou o professor, Mudou a porque estratégia do evento. talvez
Por que será que mudou o Não sei. professor, hein? Não sei. Não sei também. Talvez viu? é o jeito que eu encaro a forma de resolver os problemas é mais muito, simples. muito prático. Muito Sim, prática, sim. é isso que eu... Não, por isso que eu gosto. Muito simples. Eu vou falar que uma das minhas partes favoritas de organizar o Mega. Quando a pessoa vem querer muita graça, eu falo, vai falar com o Paulo. É tão mais simples. Fala com o Paulo, que ele resolve na mesma Para você ver instante. que eu levei para o campo no ano seguinte, mas no meu princípio eu cerquei o campo com corda e eu permiti a torcida. Aham. No primeiro jogo, mandei A limpar torcida o campo ficava inteiro. onde? É. Ali? Ficava na ao pista? redor do É, campo. bem próximo. Ah, entendi. No primeiro jogo, chamei o segurança e mandei limpar todo mundo. Porque eu já vi que não ia dar Não ia dar certo, certo. mas eu Sim. tinha o pressentimento disso. E eu acho que muito disso também vai do fato de os organizadores serem alunos, né? As pessoas de outros cursos não respeitam. Porque você é aluno tanto quanto eu, então o que você tá querendo mandar aqui? O que você tá querendo E falar? eu acho que tem um outro problema. Ah. Eles não entendem que cada ano é uma turma nova que organiza. Exato. É, gente. É. Então, o É, erro com que se certeza. tem esse ano, o ano que vem provavelmente se terá de novo. Aham. E ela fala assim, nossa, né, mas vocês Não organizam melhora há nunca. tantos anos e sempre na mesma coisinha. Cara, às vezes eu falo em aula para vocês têm Uhum. 2 caminhos para seguir na vida, do amor e da dor. Às vezes o amor você não quer porque não sei o que, você acha que não é o certo, e a dor ela é muito complicada. Muito. Então, às vezes eu falo até para os pais, né? Quando meu pai dava um conselho para mim, a minha geração escutava o conselho na geração do Léo. A geração de hoje não escuta os pais. Não. Então pega a dor depois. E a Uhum. dor é complicada. É. Ela é muito complicada. A gente tenta não deixar essa dor. E aí o que a gente fala sempre? Quando você vai fazer um tipo de organização, primeiro, quem está de fora tem que entender que os alunos não são os mesmos. Segundo, ela é numa formação de uma disciplina e eles são cobrados pontualmente a cada erro que eles têm. Então, teve um erro, perde ponto, teve erro, e tem a prova ainda. Que é pra acabar de inverso complicar a vida. das outras Aham. disciplinas, né? Pra quem não sabe, vou dar uma contextualizada. Geralmente não, nas outras disciplinas é P1, 7 pontos, trabalhos 3 pontos. É. P2, 7 pontos, trabalhos 3 pontos. O nosso não, né, Paulo? Não. É inverso. Essa disciplina é a única que é inversa. A gente começa lá com os 3 pontos de trabalho. E fez uma inscrição errada. Menos 1 ponto. Pra sala inteira. Pra Se sala- um fez errado, Se a uma sala pessoa inteira... erra, não é ela que vai perder o ponto, é a sala. Então, gente, a última coisa que a gente quer é errar, porque ninguém quer perder ponto, principalmente porque a prova, Não é a fácil. gente já começa com 0. Ou menos 3. Ou menos 3. Ninguém imagina a dificuldade de fazer um chaveamento. Não, e aí tem os 3 pontos e tem um outro problema. A prova não vale 7 também só. Não. Porque se você tiver menos 5 pontos, sua prova só vale 5. Teve um ano, na volta da pandemia, que a prova valeu 2. Porque eles tiveram Misericórdia. menos 8 negativo. Imagina. E assim, lembra do amor? Eu sempre falo, o amor vem antes. Então eu aviso antes, façam isso, façam isso, façam isso. Uma coisa é fato. Eu aviso nada é antes. falta de aviso. Não, Nada é eu falta de aviso. aviso. Até mas excesso. aqui- Exato, excesso. excesso. Eu faço todo dia, amor e dor, façam isso. Aí eu chego na hora seguinte, vocês fizeram? Não deu pra Não. fazer, menos 1 ponto. Acabou. Não E tem é a mesma conversa. coisa, Não se tem vo- conversa, é isso? É a mesma coisa, se você não comer, você sente falta. Sim. Entendeu? Não beber água, você sente falta. Tem o amor e a dor. Não beba água também, você vai ver a dor lá na frente que vai dar. Exatamente. E a outra coisa que a gente tem que pensar também isso daí parece incrível que as pessoas não entendam. O curso de educação física, hoje, ele não forma atletas. Então, Sim. na minha geração, só entrava para fazer educação física quem era atleta. E não é atleta amador, não. Sim. Era cara que disputava brasileiro, mundial. Então, se pegava a sala, tinha jogador de basquete, jogador de vôlei. Essas pessoas, na minha geração, eram mais tecnicistas. Aham. Então, nós procurávamos o curso de educação física porque nós tínhamos familiaridade com os esportes. Hoje em dia, não acontece mais isso, porque a escola não traz esportes mais, Sim. que era o berço formador. Então, o aluno, às vezes, ele cai para fazer educação física por causa da academia. Eu adoro Mais academia, eu tem. vejo a Nossa, pessoa essa sala é mais fitness e tem. tal. E aí, quem está no outro curso não percebe
que quando eu vou jogar contra a educação física, aquele cara não é atleta. Então, vocês têm obrigação de ganhar jogos porque vocês fazem educação física. Não tem nada a ver uma coisa com outra. E sem contar que o nosso curso é o único que não pode juntar não pode juntar sala. todas as salas, né? Geralmente é... Então você não forma seleção. Sim, biomedicina. Os 5 anos em um time só. O nosso não. Primeiro ano tem seu time, segundo ano tem seu Cada time. ano E pior que isso, e um ano não quer perder pro outro. Exato, né? Não quer ser amigo do outro. Tanto é que Não. viram inimigos ad eterno. Você vê cursos, você vê anos aí que não olha na cara um do outro. Por conta de mega. Por conta de mega, às vezes. Sim. E aí chega no terceiro ano, ou Se junta, lá- ou... Aí você perde muitas amizades. Exato, tem isso também. Porque qualquer organização familiar, ou seja, social ou empresarial, ou você forma grupo de trabalho, ou sua empresa vai falir, sua família vai falir, a sua sala vai falir. Então, se você tem uma sala que não é coesa, que as pessoas não são unidas, que 5, 6 não liga para nada, que 7, 8 chega atrasado, que não sei o que, essa empresa não vai dar certo. Sim. Então, quando eu administro uma empresa, é um todo. E aí você tem os xaropes, que querem que dê certo, e você tem os folgados, que tanto faz como tanto fez, que não tá nem aí. Aí os xaropes, eles fazem de tudo para sobreviver. E os folgados esperam que os outros façam de tudo para eles sobreviver. E sabe o que é pior? Eu sou xarope. Eu sou Vocês estão se xarope. identificando, Não, né? eu tô me identificando, só que o pior, eu dou a vida pra não perder ponto. Aí chega na prova de chaveamento, o que faz? Eu falo que tem 2 momentos na faculdade que você perde amizade e relações. Um é o mega campeonato, que você pode ganhar uma amizade sólida, mas Sim. você perde muitas amizades, porque aquelas pessoas não servem para o seu meio, e é um direito de cada um. E outro é o TCC. Nossa Você poder Senhora. fazer em dupla, tal qual eu falo assim, cara, você namora, tal. Não faça junto. Porque a possibilidade de vocês separarem é muito grande e aí o TCC não vai rodar. E eu Nossa tenho de Senhora. prova isso daí. Todos os que eu fiquei de orientador de TCC que eram casais ou muito amigos, separaram amizades, porque não dá certo. Tá vendo, O Beth? cara não consegue Eu não vou separar. fazer com você. O cara não consegue separar o que é de bar, Sim. Uhum. vou comer um lanche, vou tomar uma cerveja, do que é de estudo. Sim. Ele acha que a mesma relação tem que... E não pode ser. Não. Não. Você vê, o Léo Gente, é como um enlouquece. filho pra mim. Mas nós sabemos a relação que ele tem comigo, extra e dentro. Sim, Uhum. Mas assim, eu não posso convidar o Léo pra ir tomar cerveja comigo, porque ele não bebe cerveja. fraco. Eu não posso convidar o Léo pra comer uma feijoada comigo, porque ele não come feijão. Vai queimar agora? Não, ao vivo? Vai queimar agora? Mas vamos lá. Então eu sei que eu posso comer um lanche com ele, mas assim, Churrasco. um churrasco, mas eu não posso. Então as relações são diferentes. Sim. E as com pessoas certeza. têm que entender que não é porque eu faço educação física que eu sou craque no que eu faço. Que porque eu faço educação física, eu sou exímio organizador do que eu faço. Até porque eu posso estar fazendo um procedimento na fisioterapia, na odontologia, tudo. E posso errar também. Com certeza. Exato. Só que não tem torcida, né? É, E não tem a árbitro diferença apitando. é essa. E falando nesse contexto, eu queria... Assim, você... Quantos anos você já esteve à frente do Mega? Desde 2010. Tá, 2010 para 15 anos. 15 vamos- anos. Tá. Em todos esses anos, eu imagino que tem uma coisa que sempre é o que dá mais problema, que dá mais trabalho em todas as turmas que organizam. Você acha que tem alguma coisa assim? Ou você acha que não, vai variando, cada ano é uma dificuldade completamente diferente? É assim, depende muito da quantidade de pessoas para organização. É porque na minha turma tem acho que 60 pessoas. 60 alunos. 60 alunos. Gente, Mas é para muito você difícil ver, há 2 organizar anos isso. atrás e no ano passado, o ano Uhum. passado não, o ano passado tinha bastante. Há É. 2 anos atrás nós tivemos uma sala com 12 alunos organizando. Que é a turma do 5º ano. A turma do Isso. quinto, que é a turma que está saindo hoje. aham, Eles organizaram muito bem, mas muito. é um problema, é assim, saber escutar e respeitar para escutar. Uhum. Nós tínhamos no 5º ano uma pessoa de mais idade, e essa pessoa, ela é um representante que as pessoas podem falar e eles Sim. escutam ela, É. o que não tem na sua sala. Não, Não. é todo Na mundo... sua sala, primeiro que eu vejo uma falta de respeito muito grande às vezes. Sim. Segundo que a idade está muito próxima. E Próxima. segundo que vocês, não digo vocês na totalidade, Sim. mas muitos de vocês não aceitam a opinião de um outro grupo. Sim. Porque o outro grupo é o chatão, outro grupo é o mimi, outro grupo é o vai que vai, outro é o esquece que eu existo. Sabe o que eu tô pensando? Eu tô separando. A sala,
E a sala é muito bem dividida assim. Você vê É, grupos separados, pior que é isolados, mesmo. De e você não se entrar, você já conversam. percebe. Eu dou uma aula para vocês, eu tô Uhum. dando. E eles não se conversam. Não. Então, vamos supor, quando eu dei as matérias práticas, é mais simples de ver. Agora eu entro na teórica, eu vejo que tem os grupinhos armados e não se conversam. Eu não preciso conversar no dia a dia com a pessoa, mas eu preciso participar de certas coisas. Sim. E a organização do Mega, ela é participativa. Sim. Se eu não participar, Eu percebo vai esfarelar. muito isso. Tipo assim, Com gente, certeza. todo mundo trabalha integral, todo mundo tem as responsabilidades, mas é muito difícil quando uma pessoa quer fazer acontecer mais do que a outra, né? sim. Porque vai gerando conflito que depois vira uma bola de neve no final Se do vocês evento. lembrarem que eu falo para vocês, no primeiro dia de aula eu falo aqui, vocês são uma sociedade. Sim. Vocês vão pagar caro pela sociedade. Ah, mas tem como eu sair da sociedade? Não tem como. Onde paga um, paga todos. Uhum. E o mundo social é assim. E o mega campeonato, ele é assim. O que vai acontecer com isso? Por você trabalhar menos ou mais, a hora que acabar o mega campeonato, essas pessoas vão se distanciar de vez. O que já era uma relação um pouco estreita, Sim. vai ficar muito Pior. longe. Você não vai se permitir mais ter aquelas pessoas que não te fazem bem. Sim. Não te faz bem. Você fala, não, o Léo me faz bem, então eu quero ir do lado. O Léo não me faz bem, eu quero ir longe. O Léo chegou, eu saio. Eu não aceito mais. Porque o Léo me usou durante o mega campeonato. Ele passou ou não passou, é um problema dele, com o Paulo, se ele vai passar ou não, ou na prova dele, mas para mim não serve como amizade mais. E isso acontece 99%. Ah, imagino, viu? Com Porque certeza. é uma disciplina que exige muito, né? Eu tava conversando esses dias com os meus colegas. Todas as disciplinas exigem, mas a gente pensa em mega campeonato um semestre, o tempo inteiro, o dia todo. Você vai dormir, você tá quase pegando no sono e fala, meu Deus, Tem que eu fazer esqueci aquilo. de comprar não sei o que pro mega. E na hora que você vai ver, ai meu Deus, um ponto. Você dorme e acorda pensando nisso, e aí você fala, nossa, eu tô aqui me matando. E aí tem um fulano lá que faz 3 semanas que não abre o grupo pra ver o que tá precisando. É difícil isso Complicado. pra gente que tá organizando, né? Mas ele vai levar isso pra vida. É. Na vida ele vai pagar por isso. Ele é assim na vida dele. Uhum. Ele não é assim no mega. Exato. Ele é assim na vida. É uma coisa que é difícil pra gente, né, pensar. Porque muitas vezes é sobre a pessoa, né? Sobre ela no evento, ou enfim. Mas é complicado, né, galera? Tem pessoas e pessoas. Você Pessoas. tem que saber lidar com todo mundo. Mas sabe que eu acho legal essa pegada que vocês fazem, porque assim, ó, se a gente parar pra refletir no esporte, se uma pessoa faz o gol contra, o time inteiro, entre aspas, sendo punido. Com Então, certeza. em tese, qual que seria o legal da história? Todo mundo se unir pra tentar reverter a história. E eu acho Sim. que é isso que falta, mas é o lance Não, do amadurecimento. Mesmo fazendo isso, acontece muitas... pessoal que não tá nem aí, não se esforça. Sim, coisa sim, assim. Não, e sim. tem Imagina muita se não fizesse. picuinha. Muito. Eu Sim. falo que a Necessário, geração sua vive muito de picuinha. Com certeza. Sabe? Que vocês vão ver daqui 10 anos que vocês perderam muito tempo na vida com picuinha. Sim. Eu falo isso, quanto mais velha você vai ficando, menos picuinha você tem na vida. Então, o cabelinho dela, hoje ela pôs uma bandana, não gostei da bandana, não vou falar com ela. Daqui 10 anos eu falo assim, nossa, como eu era tonta, né? Olhar a bandana dela. Uhum. Até o olhar, nem olhar. Eu falo isso em sala de aula, o grande problema das meninas, principalmente, Sim. é ela se olhar no próprio espelho de manhã. Ela já não se dá com ela de manhã, imagina ela se dando com a vizinha. E aí você pega uma geração masculina meio folgada junto, então você tem meninas que não se aceitam. Uhum. E não se aceitam nas relações, grande parte, e os meninos que se aceitam muito porque são largados. Não querem nada com nada. Acontece melhor é o muito, Léo, você hein? sabe disso. Que falta faz um tiozão numa classe, hein? Às vezes falta Ei, mesmo. tiozão. Às vezes falta um pai, uma mãe. A gente Sim. entende tudo isso, que hoje em dia a vida é complicada, todo mundo. Mas às Uhum. vezes falta aquele cara que dá o break e fala assim. E não é que ser melhor ou ser pior, não. Tentar mostrar um princípio diferente de vida. Até mesmo Sim. para a experiência de vida É. e tal, né? Com certeza, porque a visão já chega com uma visão diferente, né, da lá e tudo mais. Um amadurecimento diferente pra tentar colocar na cabeça dos outros também. Fica É que nem eu diferente. falo, você fala pro seu filho sobre droga. Aí o seu filho vai imaginar que você nunca viu droga na vida. Quem é esse idiota pra falar que nunca... Cara, todo mundo já viu droga. Uhum. Todo mundo viu que é uma maconha, todo mundo já viu que é um crack, todo mundo viu que é uma cocaína, todo mundo viu. Se ele usou ou se ele desfrutou é uma outra história, Exatamente. mas ele viu sobre isso.
Então, quando eu falo algumas coisas pra vocês, o professor Paulo tem 60 anos, cabelo branco, careca, não sei o que, lá. Furinho no Que queixo. vida que esse cara teve? Será que esse cara, desde os 15 anos, ele não frequentou turma de viciado? Sim. Será que ele teve o esporte como saída de vida? Aham. Ele foi pai muito moço? Como que ele criou os filhos dele? Então, essas perguntas, às vezes, é bom fazer pro professor, que eu tenho certeza que se fizerem pra mim, eu vou responder numa boa. E droga? Não, eu falo. Sim, eu gosto muito. Essa semana eu presenciei isso, né? Que eu gosto dessa relação que a gente acaba criando com vocês também, de poder contar, claro, como professores, mas além disso, né? O Léo mesmo, você, sempre às vezes, nossa. Ai, Léo, vou chorar só. É que assim, o Léo é uma pessoa educada. Não, o Paulo tem educada. Pra E o meu desabafar, é o falar yin e o alguma yang, coisa que é com o Paulo. equilíbrio. Eu falo que 30 segundos é a essência pra minha conversa. 30 exatamente. segundos. Não precisa Terapia. mais. Direto e reto. Terapia Não fala 30 direto e segundos. reto. Exato. Gente, eu abri uma enquete aqui no Instagram. Deixa eu ver aqui se a galera fez alguma pergunta que a gente ainda não tenha falado sobre, tá? Tirando as do futsal. Tirando as do futsal. Peraí, tem muitas perguntas. Pessoas perguntando em relação ao chaveamento, né? O que mais tem. Mas a gente já tá finalizando. O chaveamento nós não soltamos antes para que não tivesse nenhum equívoco. Então é para estar saindo hoje. E é até bom a gente esclarecer isso. Aham. Todos os anos nós soltávamos a tabela por dia. O ano passado já não foi assim. E esse ano também. Então, para quem está nos vendo agora, como que é feito a tabela que foi feita? Aham. Pelo local que está sendo realizados os jogos. Então, quem pegar agora a divulgação, ele vai perceber quadra coberta, vem uma sequência de jogos. Sim. Tanto de vôlei, handebol, finais, tudo. A pessoa tem que entender que vai ser naquela sequência os jogos. Só que os dias vão de acordo com a finalização das 10h15, que os donos da van exigem que as pessoas estejam na sua van para ir embora, senão ele larga lá. Sim. É um outro problema. Então, Outro problema. toda noite a gente vai colocando lá, vamos supor, dia 23 é o primeiro, então já vai sair dia 23. Todos os jogos para nós vai ser dia 23. Quando acabar dia 23, nós vamos dar uma linha por dia 24. E vem descendo os jogos. Sim. Então a pessoa tem que ir atualizando em função disso. E também pensar, tava marcado pra tal, mas deu WO, vai puxando, vai E o adiantando, tem que ficar WO esperto. só dá direito só dá direito a pessoa não perder pro WO o primeiro jogo das 7. Sim, Aí a subsequente. Então o das 7 deu WO, mas ele tinha direito a 15 minutos. Às 7h15 deu o WO. De 7h15 a 7h30, já vai rodar outro WO e outro WO. Vamos supor que seria o 20º jogo na segunda-feira. E os outros 19 deram WO. Você tá com WO também, se não estiver lá. aham. Então a pessoa tem que entender que não é horário marcado. Até porque não vai estar tendo aula, né? Que era o grande Exato. problema da coordenação dos Sim, cursos. sim. Marcando prova durante o Trabalho. evento. Trabalho, Marcando o nossa. trabalho, valendo nota, que a essência da vida era a prova e o trabalho. Não, que dia que vai ser o Mega? Ih, vou marcar um MB. Não, mas é desse bem dia. isso mesmo. O Mega, para quem tá de fora e os cursos que não fazem parte desse meinho, que eu Sim. falo que é um meinho Aham. mesmo, para mim de ignorante mesmo. Sim. Não valorizar o seu aluno fora do ensino dele formal Gente, ali. faculdade é muito além da sala de aula, né? É muito importante colocar isso na cabeça dos alunos. Tanto é que quando você vai hoje pedir emprego, alguma coisa, o primeiro entrevista que fazem com você ou de relações é em grupo. Sim, Sim. é verdade. Antes de pegar seu currículo, antes de pegar alguma coisa, para Interação nascer em grupo, com né? 20 pessoas, e aí você que é bitoladinho só em leitura, só na matemática, só no computador, você não sabe se relacionar com as pessoas. Isso é muito importante do Mega, né? Porque independente da pessoa tá jogando ou não, eu acho que a integração, a interação que tem ali entre as pessoas, isso é essencial pra vida, Fora né? as amizades que às vezes As faz de um outro amizades, curso, né? Eu Conhecer as outras mesma falo pessoas. que antes de fazer educação física, eu fiz 3 anos de outro curso, né? E nesse outro curso tinha isso, né? Eu nunca conseguia participar do Mega porque sempre tinha coisa pra nota. E eu escapava mesmo assim, dava um jeito e ia, porque
no fundo, meu coração sempre foi da Educa. Quando não, ia chorar na aula de uma certa pessoa, quando né? não, eu saía da minha aula pra ir chorar na aula do Eu quero Léo. fazer educação física. Olha, eu, semestre seguinte lá. Mas eu vejo hoje o quanto era importante pra mim ter esse momento fora da sala. Era, nossa, tão pesado. O semestre já é pesado, né? A gente precisa disso pra dar uma limpeza interior, assim. É libertador participar do Mega. Você vai, você já dá uns gritos, você já Toca a corneta. toca a corneta, dá umas batucadas lá. Nossa, é muito gostoso. Deixa eu ver o que mais que tem aqui de legal. 99% quando sai a tabela de jogos, qual a programação. Em relação ao basquete feminino. Tem bastante gente perguntando, por que não tem basquete feminino? Porque não tem jogadoras. Difícil. É simples. Quando a gente fala, é prático. Nós estamos. Direto e reto. E eu posso falar isso porque eu sou do basquete. Eu sou Uhum. preparador físico do basquete Sim. feminino. Nós estamos numa escassez de meninas jogando muito grande, porque nós não temos a escola mais, não temos as escolinhas mais. Sim. Ainda bem que o Eduardo está fazendo o trabalhinho dele aqui em Araras, tal. Sim. Só que tem outro porém. O mega campeonato, ele não é para quem é esportista e ganha dinheiro com isso. Porque você imaginou, vamos supor, que o Eduardo, ele tem uma bolsa de estudos para menina, ajudada pela prefeitura e pela FHO. E essa menina vem jogar basquete aqui e ela se machuca. No Mega. No Mega. Essa menina, por que vou dar bolsa para ela se ela não tem um joelho mais? Uhum. Então, o mega campeonato, ele não é feito para as pessoas que ganham dinheiro nos esportes. Sim. O mega campeonato é feito para as pessoas nem amadoras, subamadoras, Uhum. pessoas que vão se divertir. Então, esse é o grande problema. A turma achar que o basquete feminino, por que não tem? Porque não tem número suficiente de participantes. Mas por que você não põe ele misto, então? Porque a hora que eu pego um menino, não dá. então eu vou dar o exemplo do Mateusão, 2,10. E aí eu coloco a Dana com 1,55. A Dana, ela joga de armadora no timinho dela Uhum. lá, no time dela. E o Matheus jogava de pivô quando era jogador, 2,10 para 1,55. Vê se dá para comparar o... mas Às o vezes Matheus vai até- respeitar ela. Não vai, Não cara. Na hora do Até na jogo. queimada tem que é mista, né? Às vezes dá esse tipo de O problema. menino já tá Então, forte a bola. Nós já tentamos o 3-3 feminino Sim. várias vezes e não deu quórum. Inclusive, teve o ano passado e retrasado 3 meninas que queriam entrar contra os meninos. Falei, mas você é louca, menina. Louca. Não, é louca, porque assim, loucura. você vai poder arremessar de fora. Mas não é só arremessar de fora que ganha o 3-3. Sim. Você tem que ir lá, o rebote, tem um monte de coisa. E aí a molecada vai descer o braço em vocês. Então o 3-3 feminino não tem, porque o que nós podemos fazer? O ano que vem abre essa enquete de novo. Sim. Ver aí, a se quantidade de tiver, meninas que queriam participar. E o mesmo motivo pelo qual também não tem 5-5 masculino, né? Muitos meninos perguntam, por que só 3-3? Por que não tem 5-5? Porque tem que ser mais dinâmico. É, E o ali não 5-5 tem. você não tem também pessoas para. Não adianta, vamos supor. Eu vou dar um exemplo que é muito clássico. Tem alguns meninos da fisioterapia que faziam parte do time de basquete que o Bosco da FHO tinha. Sim. Adianta esses meninos da fisioterapia, 5 jogadores, jogar com uma equipe que não tem jogador? Aí vai estar lá 2-0, até 4-0 vai. 28-0. Ah, não dá. Aí, Pô, aí Lavada. depois fica uma coisa desproporcional Não, e e foge do qual é- intuito do evento, qual né? é o intuito educacional Exato. disso? E Uhum. nem o social tem. Não Não. tem. Porque se não tem intuito, então, os jogos, eles não podem ser assim, no handebol, 22-0. No futebol, 8-0. Não pode ser. Teria que ser uma coisa mais educacional, mais social, que tivesse o confronto, mas com respeito. Inclusive, não tem uma regra, acho que não sei se todas as modalidades, mas se fizer uma certa quantidade de gols, já... 8-0? No hand tem, No né? hand. Eu acho que no hand colocou, não lembro Tem que quantos. colocar, porque aí vai defasando muito, fica chato. E quem tá Não, assistindo fica chato. Exato. Fica ruim pra quem tá jogando, certeza. sofrendo muito gol. Uhum. E foge completamente do intuito. Olhando aqui, as perguntas 99 foram em relação ao chaveamento. E também perguntaram sobre o nosso jingle desse ano. chique, novo, né? chique. Gostou, Paulo? Gostou, Léo? Ficou chique. Sim. Então, primeiro eu queria
agradecer, né, o nosso patrocinador, JB Studio, que é onde a gente tá fazendo esse Sim. podcast. Ele tá dando muito suporte pra gente. E esse ano a gente fez essa Espero música. que não seja porque ele é seu pai só, É. que o ano que vem ele patrocine de novo. Ele vai. É, porque ele agora vai. ficou pesado pra ele. Coitado dele, pensa que ele vai ter que gravar um jingle no próximo ano. Quem vai cantar um dia do trabalho? Chama eu que eu volto. Lógico. Não, então, mas eu achei muito legal isso, porque a parte de social e cultura e esporte é muito. Dá pra fazer uma união muito legal disso tudo, né? Sim. Então a ideia surgiu de mim, que eu sempre gosto de enfeitar as coisas, mas eu acho muito legal isso de. Porque cria uma identidade, né? O jingle eu acho que é essencial pra qualquer evento, qualquer empresa, qualquer coisa que for fazer. Porque você escuta, vem, você já fala, nossa, é o do Mega. E eu acho legal isso, porque a pessoa já vai pro evento com se sentindo próximo, se sentindo conectado. Achei muito legal isso. Mas é o lance que nem a gente abriu a conversa, né? Cada ano uma coisa nova. Exato. Vocês deixaram, enquanto alunos, né? Sim, é verdade. Uma nova cara pro Mega para as próximas turmas Sim, entenderem a importância do evento. eu acho muito Com divertido isso. Eu acho que nós podemos falar também que uma coisa que mudou de anos pra cá é a relação às torcidas. Ah, isso é legal também. Porque falar. até então, como que era feito a escolha para a torcida mais animada? Professor Paulo, que fica como um bobo durante 5 dias, Só ele anda avisou, para é todo corujão. local. E Ninja. a turma agora eles vão reparar isso daí, já que eu vou dar a deixa como que é a coisa, eu vou dar a deixa mesmo. Eu vou andando, então eu venho, desço uma escada, vou para um lado, Ah, mas desço eu percebi outra. isso já também. Ano E eu passado, ficava vou. só olhando, Paulo. Porque eu tenho as pessoas que me socorrem nos eventos. E eu tomo as atitudes pertinentes no momento exato só. Sim. E eu vou olhando. Até antes de 2024, eu escolhia. Eu chegava lá e falava, tal torcida que vai acontecer isso. Em 2024, eu mudei isso daí. Quem Sim. escolheu e foi a fisioterapia que ganhou, Aham. foram os alunos da organização. Sim. Nós abrimos uma enquete durante todos os dias. E durante todos os dias eles votam na melhor torcida animada daquele dia. Sim. Então, por que eu vou pôr como exemplo? Ah, eu fui na segunda, terça, quarta, não fui quinta e sexta. Então, vamos pôr, é 0, 0, e assim vai somando as coisas. Uhum. Para que fique claro que hoje o professor Paulo, ele não faz mais como escolha. Ele só fica em cima. Se ele perceber que teve leviandade dos alunos da educação física, porque ele sabe o resultado que vai dar. Sim. Ele entende isso daí. Com Tá certeza. vendo, né? Não E tem aí, como. se ele vê que teve leviandade, além dele mudar esse resultado, Ainda perde ponto. perde ponto. Creu nos alunos. É bom que até os alunos da educação física entendam isso. Porém, nós mudamos os critérios esse ano. Esse ano tá bem claro, né? Então, eu vou até pedir para você ver os critérios e falar Sim. melhor do que eu, porque até o ano passado eu podia xingar o cara de viado, eu podia xingar de biscate, eu podia falar que a mãe do outro era corna, eu podia, entendeu? Podia defamar a pessoa, ser homofóbico, eu podia fazer o que eu quisesse, Sim. que era a agitação. Esse ano, a cada atitude da torcida, nesses itens, vai se perder ponto. Uhum. Ah, o cara xingou. Ah, Leonardo Breda, viadinho, beleza, ele xingou. Alguém da organização está vendo e vai relatar isso daí. Sim. Quando sair a apuração, falar, mas teve atitude contra o tal Leonardo Tal Breda, jogador, o né? jogador tal. Então, essas atitudes vão ser bem pontuadas Sim, para que seja descontado também. com certeza. Vocês podiam até falar melhor como a gente discutiu sobre isso. Sim, a gente discutiu bastante porque, na verdade, sempre teve essa regra, né? Ai, não pode, mas nunca ficou tão claro, né? Esse ano eu fiz um videozinho lá e postei, porque eu acho isso muito importante, porque a gente fala tanto sobre a parte social, aí chega lá a torcida e vem pra quebrar com tudo que aconteceu Uma xingando a antes, outra. é. Sim. E ter o hino. E Eu ter acho o que hino, toda torcida tem que ter isso. seu hino. Sim, e o seu hino é falando sobre si, Sim, né? não é defamando o outro. Exato, isso eu acho muito importante. Porque se eu quero me exaltar, eu não preciso diminuir você pra que eu Isso. me sinta O respeito é bom em qualquer lugar. superior. Sim, Eu não com preciso certeza. falar que o curso da educação física é curso submundo, que a fisioterapia só faz a massa esfregadinha, Massagem, né? esfregadinha, que a odontologia é arranca-dente.
Eu não preciso falar essas coisas. Eu acho assim, Sim. eu tenho que me exaltar para o meu curso, Sim. não Concordo. defamar o outro. Aham. Com certeza. Porque é uma falta. E eu sou velho, talvez, mas é uma falta de respeito muito grande. Eu não Sim. sei como vocês encaram isso. Uhum. Ah, a torcida tem que gritar? Tem. Mas o mais bonito que eu levo todo ano os alunos para ver jogo de futebol. Sim. Em nenhum momento eles ficam gritando viadinho, não sei o que lá, É lá. verdade. Eles fazem os hinos deles e eles ficam cantando. Isso é o bonito da torcida. Com certeza. Então, para quem nunca foi num estádio e não tem nem noção do que é uma torcida, não é a uniformizada que é a grande parte e vai lá para causar mal, Sim. mas é animada. O que eu vou trazer de alegria para isso daí? É criar hinos, é fazer paródias legais. É isso que a gente Nossa, quer. a primeira vez que eu fui no estádio, que eu vi o pessoal torcendo e cantando a mesma música juntos, assim. É diferente. Você até arrepia. É muito arrepia. legal. Você legal. estando. Quem nunca foi, não tem ideia do que é um estádio. É verdade. Então arrepia mesmo. E a É isso que a maioria gente das quer. pessoas acredito que nunca foram, né? Então a visão fica distorcida Nossa! do que é uma torcida, de É. verdade. E eu acho legal que todos os anos, geralmente juntavam torcidas, né? Ai, curso vai se juntar com tal. E aí acabava que um curso levava... Prevalecia com a ajuda dos Exato. outros, né? E esse ano também não pode mais juntar, né? Então, vocês agora... vão estar. Para eles entenderem que esse ano, o ano passado, não foi durante todas as noites. Esse ano, todas as noites vai ter enquete do curso. Uhum. Qual é a melhor torcida? Qual causou mais malefício, indignação, tal. E aí, se tiver torcida misturada, vamos supor, eu tô lá, biologia junto com a física, junto com a educação física, tudo junto. E todo mundo gritou, vou votar no Leonardo Breda. Leonardo Dali. Breda, viadinho, não sei o quê. Vocês vão dar ponto negativo para as três três torcidas. Sim. Da torcida. Mas aí, a torcida da educação física se uniu com a fisioterapia para fazer um hino. Vão perder ponto também. Uhum. Porque não é para fazer junto. Que eu vou lá no estádio pra torcer pelo meu time, Para né? você entender, para quem for no estádio, as próprias torcidas organizadas não se misturam. É verdade. É. Elas se respeitam, entre aspas, tem o seu hino, entre aspas, mas uma não canta o hino da outra. Sim, Então é isso que a gente não quer. A gente quer que o curso ele tenha vida própria. com certeza. Ó, a biologia tá apoiando, a gente sabe que tá apoiando. Então, cria o seu hino, Sim. vai com o pessoal. O problema não é se apoiar, né? É só ter essa individualidade de cada Eu acho que a curso. bagunça faz parte. Faz, é gostoso, bagunça- é é. divertido. Eu falo que o esporte talvez seja um dos grandes equívocos de quem enxerga de longe, que ele não enxerga, ele enxerga a bagunça como um mal-estar. Sabe? Sim, A bagunça da torcida, ela faz parte. O que ela não pode é denigrir ninguém. sim. Então, o cara torcer, você vê, o cara, ele é médico, ele vai torcer, ele vira uma criança. Sim. Ele vira uma criança. Sim. Então, a torcida é isso. E levar o bem para as pessoas, um hino gostoso, é muito legal. A gente precisa mudar essa cultura. Ofender para se valorizar. Precisa mudar isso daí. Concordo. Legal. Falando em relação a medalhas e tal, em todos esses anos de Mega, teve algum curso que se sobressaiu, assim, que ganhou mais... nas modalidades de forma geral, um curso que é mais ganhador, assim, que se destaca nesse... O que a gente percebe muito a fisioterapia, ela tem um engajamento muito grande com o curso. Aham. Porque eles têm a atlética deles, Sim. eles se organizam disso tudo, então eles até organizam equipes. Sim. E você foi feliz quando você falou que a fisioterapia pode montar equipes, Uhum. que a educação física não pode fazer. Sim. Então, a educação física, esporadicamente, ela ganha medalhas em algo que sobressai, vamos supor, vai no handebol feminino, eu tenho uma menina e meia que joga handebol feminino. Aquele ano ganha. Aham. É. Uma menina e meia, porque ela precisa de uma que passe a bola para ela e ela que defina. Porque Sim. se tiver só ela não consegue. Não consegue. E aí a fisioterapia, ele tem a possibilidade, que eles fazem isso, de unir pessoas que fazem a prática. Então, a fisioterapia, ela tem a tendência de ser a que mais ganha medalhas. O que pode não acontecer no tênis de mesa, que é um esporte individual, no Sim. xadrez, que é um esporte Na individual, corrida. na corrida, que é um esporte individual. Mas quando eu tenho a possibilidade de união de pessoas, a educação física perde muito com isso.
Mas faz parte do jogo. Sim, com certeza. Faz parte do jogo. Faz parte. O ano passado, que as meninas do quarto ano no futsal, Aham. chuta e chuta, e a Oh. goleira pegou tudo da físio, Aham. um chute que deu na nossa goleira, gol, acabou. Final. Engenharia, acho que é. Não, acho que era engenharia. Acho que era engenharia. A menina que tava no gol da educação física Não, é uma menina que jogava basquete. E aí a educação física massacrou, Porque chutou acontece muito. também, né? Por Porque se ela exemplo. pudesse pegar uma pessoa que fica no gol, que já é goleira, Não de é outro goleira, ano, de de outro outro ano, não não pode. pode. Sim, Não é isso. pode. Por exemplo, eu sou da dança. Não me adianta me colocar no vôlei, no hand, futsal. Gente, não adianta. Eu vou ir. Nossa, Dana, ó, não tá formando time. Bora? Bora, mas não Mas me... os outros me cursos Foi não assim, acontece eu fui isso. no primeiro ano, eu fiz isso. Falaram, precisa de gente pro handball. Eu falei, gente, eu não sei. Ficaram, Número- vai, Ela é da dança também. Eu também sou da dança. Aí eu falei, eu vou pra ajudar, mas não me coloca essa responsabilidade em mim, porque precisava de gente pra formar o time, É, entendeu? exato. Nisso Sim. a educação física perde, até mesmo na torcida, né? Porque. Perde, porque eles Na se... torcida, com E eles, certeza. então, é isso que eu falo pra você. O que não deveria acontecer. Sim. Porque se a torcida mais animada é do curso, a educação física deveria apoiar a torcida da educação física. Sim, Às vezes a mas- gente vê cara da educação física junto com a física, junto com a biologia, Sim. lá Mas Mas eu o que falo atrapalha- até mesmo nisso de, por exemplo, cada ano tem o seu time lá de futsal. E aí vai, não, sei lá, futset. No mesmo dia estão acontecendo vários jogos, então a gente perde muitas pessoas que estão jogando. Sim. Porque Pra- tem muito, como tem muitos times de educação física, normalmente tá o tempo inteiro sim. jogando educação física. Então a nossa parte da torcida ali fica vazia por conta disso também. Também, né? como Não só vocês, isso. E como vocês têm que se fechar na sala, a pessoa pode estar jogando um outro esporte que não dá pra jogar outro. Sim. Ou que em outros cursos, às vezes, eu posso escrever só para aquele esporte. Sim, é verdade. Então, mas então, vocês deveriam ser campeões de tudo. Primeiro que a maior dificuldade está para o curso de educação física, e eu falo isso a gente na já tem uma organiza- turma a menos, né? Porque uma turma organiza. Exatamente. Sobra 4, que esse ano, né, o quarto e quinto ano são turmas menores, São né? menores, estão juntos. Estão juntos. Então, são muitas camadas que as pessoas estão de E fora vamos deixar, não e veem. vamos falar por que estão juntos. Porque tem 11 alunos numa turma e No 12 quinto na ano, outra. não Então, forma não nenhum formava time, nenhum time nem Porque nada. isso E é menino e menina. contando como se é menino e menina. Então, né? somando tudo, nós não temos 30. Não tem. Que seria uma... E então na a gente verdade- tem, tipo, 2 turmas. E na pra- verdade, como 3 eles estão turmas. no final de curso, estão um pouco interessados com isso às vezes também. Que é só ver TCC e Sim. outras coisas. É. Estágio. Estágio, exatamente. Então, gente, eu acho que é isso. Muito obrigada, tô muito Imagina. feliz. Que isso. Eu acho legal a gente esclarecer esse tipo de dúvida que é recorrente, né, todos os anos. E por mais que a gente explique, não, o Paulo já explicou que não tem futset por isso, por aquilo. É legal ouvir do organizador do evento, de um professor com visões diferentes enquanto aluno, enquanto professor. Então, achei muito legal a gente ter feito isso hoje. Agradeço muito vocês Imagina. pela Que isso. Nós que presença. Esperamos que esse ano seja ainda melhor, mais divertido. Que cada ano, né, se supere. Não que o nosso ano vai ser melhor, mas que todos os anos tenha algo que consiga melhorar e trazer um brilho maior pro Mega e para o curso de educação física. Para que as pessoas percebam que educação física não é só rola-bola, não é só levantar peso. Que tem muito além do que as pessoas acham. E agora Certo? rezar para não chover. Ai, Ah, é Amém. verdade. amém. Porque aí não tem outra semana. Aí lascou. Ou é, ou é. É, isso aí. Então, Dali. muito obrigada, Imagina, que seja um obrigado Mega vocês. super legal. E também queria agradecer a todos os patrocinadores. Esse ano nós tivemos... Posso pegar aqui a lista rapidinho? Lógico. Nós tivemos muitos patrocinadores, foi muito gostoso isso. Porque com mais patrocínio a gente consegue ainda uma qualidade melhor de evento, né? A gente conseguiu investir em várias coisas. E isso é muito importante para que o evento seja cada vez melhor. Então, só um minutinho que eu vou pegar aqui. Vou falar um muito obrigada aos patrocinadores: Escola Elefantinho Azul, Academia Skyfit Araras, Cafeteria e Padaria Mercati, Delícias da Gabi, Escola de Educação Infantil Aquarela, Estúdio Salute, Dr. Supply Produtos Naturais e Suplementos Alimentares, Estúdio Salos, Lilo Baby Kids, LL Locações Monkey Araras, Ótica Diniz, 53 Auto Center, Maria Helena Decorações, Alielo Fit Moda Fitness, SR Sossó Automecânica, Senhor Shop,
JB Studio, Zuriel Cosmetics, Mecânica Especializada Mineiro Motos, Nutrec Suplementos, Estúdio de Dança Petit Alegro, Estúdio de Capoeira Palmares, Depósito de Bebidas Canarinho, Zoré Lanches, Marta Hatz Noiva e Festa, VIP Locação e Venda de Ferramentas, Escola de Jiu-Jitsu Checkmate Araras, Neotesc Informática, Academia Malibu Exclusive Araras, Boutique da Estética, São Bento Locações e Turismo, Evidência Design Limeira, tá acabando, Academia Titanium, Estúdio Edna Pedro, Estúdio Bela, Lesnal Moda Fitness e Casual, Trufas por Lu, Luciano Bonato Transporte Escolar, Suprema Essência, Másio Joias, Estúdio Garage 21, Toninho Lanches, Doceria Mundo Doce da Ju, Instrumentos Via Brasil, Bolos Caseiros da Cacau, Estúdio BM Fitness, Depósito CR Drinks, ESP System Security, Fricoc e Sidão Assessoria. Então, muito obrigada a todos vocês. A parceria é essencial para que a gente faça um bom evento. E agora é só partir para o Mega. E o princípio não é o valor pelo qual. Não, e com sim certeza. o intuito pelo o qual. intuito, porque... E saber que esse dinheiro vai ajudar outras pessoas ao final do evento. Sim, igual a Banca ter uma Top melhor- mesmo, que foi um parceiro que tá com a gente também, que eles fizeram uma doação pra gente. Eles também vão oferecer vouchers, né, depois. A Skyfit, se eu não me engano, Sim, também. sim. Então, isso é uma coisa que a gente vai falar mais pra frente, mas tudo isso é importante para que o evento seja cada vez melhor. Sim, o intuito é ajudar pessoas, seja no meio acadêmico, a valorização de seres humanos, Sim, pelo meio social e educacional, e seja na valorização depois dessas pessoas que são esquecidas. sim. Eu queria que sobrasse muito dinheiro, Uhum. porque eu penso muito na velhice. Não sei se porque eu estou chegando perto dela, mas eu sempre pensei muito na velhice. Sim, Que os idosos são muito largados e abandonados. Então, se você vai numa casa de lar e você vê aquele cara que o colchãozinho é dessa finurinha, que ele não tem um lençol, que serve aquele mingauzinho para ele, que os filhos largaram, eu fico muito triste. Com Então, quando eu vejo uma pessoa na rua, eu fico muito triste. uhum. Então, eu queria que nós tivéssemos mais ações. Inclusive, nós não falamos da ação que a própria instituição está fazendo também para as pessoas que estão torcedores e podem ser verdade. pessoas atletas também, É verdade. em levar Produtos de limpeza? produto de limpeza, que vai ter um bolsão lá. Deixa eu... E aí você leia aí que acho que a cada litro são 2 horas, alguma coisa assim. Sim, eu preciso pegar aqui no regulamento. Mas tudo isso tá no regulamento que já Tá, tá e nós vamos disponível colocar no nosso Insta. Instagram também agora, e a faculdade também está colocando no Instagram dela. Ah, é Sim, ótimo. sim. Então, Sim. vai ser material de limpeza, que nós estamos com um problema, que a Santa Casa de Araras, e foi de última hora, ela está passando por dificuldades imensas. E uma das dificuldades inteiras é a coisa de limpeza. Eu não conheço a Faculdade de Araras, a filantropia, como que é tal, mas que as pessoas possam ajudar para o bem de outras pessoas. Eu sei que na Santa Casa tem pessoas que têm dinheiro, mas tem pessoas que são largadas lá no Com canto também. certeza. Eu não tô achando aqui no regulamento agora, é muito grande. Mas eu vou fazer um post melhor depois São dois, sobre isso. eu acho que é Cândida e detergente. Tá, depois Mas eu faço aí um nós post fazemos melhor. e colocamos. Que as pessoas, independentemente se ela está participando ou não do Mega, ela leva isso daí. Nós vamos ter um bolsão e um aluno da educação física vai estar responsável por pegar o RA e o nome daquela pessoa. Tá, E aí essa pessoa vai ganhar a cada litro que nós vamos colocar lá 2 horas de atividade, acho que no máximo são 4 horas, alguma coisa assim. Tá. Então nós vamos postar certinho. Participem quem não está e quem está no Mega também. Sim. Sim. Porque o lado social nosso é muito maior do que qualquer do que coisa. qualquer coisa no mundo. E que nós possamos olhar como se nós estivéssemos lá naquele lugar. Uhum. Largado pela família, abandonado a mero, passando frio, sem direito a uma higiene, a uma comida. Eu acho que isso é muito triste. Sim, Muito. Né? também Então, acho. que as pessoas ajudem. Com certeza. Então, muito obrigada de Obrigado novo, Imagina, gente. obrigado a vocês. E agora é partir pro Mega, que dê tudo certo, que seja um Mega incrível.
certo? Ok. Certo. Muito Certíssimo. obrigada, gente, a todo mundo que ficou até aqui, que assistiu. Esperamos que vocês se divirtam muito no Mega, que seja muito proveitoso pra integrar, pra competir, pra ganhar, pra perder. Tudo isso faz parte. E é pra isso que o Mega tá aí, tá bom? Muito obrigada e até o Mega. Obrigado por vocês. Campeonato da FHO.